Fala, povo lindo! A videoaula de hoje é do presidente Delfim Moreira, um que quase ninguém conhece. Ele governou a gente menos de um ano, de 1918 até 1919. E nesse curto período de tempo já deu para perceber que ele foi o nosso presidente mais diagnosticadamente louco. Doidão mesmo, pedrinha, Zé Panquequinha. Ele, entendeu? Tinha conversa paralela, não tava ali no mesmo ambiente que a gente. E esse cara foi presidente nosso. E a gente vai ver isso em 3 partes: contexto, eleição e o curto governo do cara. E aí durante a vinheta com a letra profunda, já percebeu que a nossa vinheta tem uma letra profunda? Dá aquele like no bucho lá. Se liga! Essa história. Ó, a gente começa pelo contexto, porque é pra gente se localizar. Então, 1918, finalzinho de 1918, que é quando o Delfim Moreira assume, 15 de novembro, né? Ele entra como vice, mas acontece um bagulho doido lá que ele de vice já passa pra presidente, a gente vai entender isso melhor. Mas quando ele assume em 15 de novembro de 1918, o mundo tava vendo a Primeira Guerra Mundial chegar ao seu final. A galera já ia começar a decidir o que ia acontecer com os vencedores e com os perdedores. E o Brasil tava lá envolvido, porque o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial. Mesmo assim, é um período muito difícil, é um período de muita transformação, até mesmo para quem ganhou a guerra, até mesmo pro time que fez parte dos caras que ganharam a guerra. Nossa economia continuava muito dependente do café. Se o café estivesse indo bem, estivesse vendendo bem, ótimo pro Brasil. Se estivesse vendendo mal, péssimo pro Brasil. E no final da Primeira Guerra Mundial, a gente tinha uma péssima situação aí de vendas do café. E nunca mais ia voltar a ser tudo aquilo. Só que as pessoas daquela época não sabiam. Então elas demoraram muito para entender que o café não ia voltar a vender tudo aquilo que vendia antes. Então a elite do café pressionava o governo mais e mais para falar: cara, passa dinheiro pra gente, recupera a gente, porque se a gente não recuperar, o Brasil vai quebrar. Então gerava uma confusão na época. Pouca gente na época se metia a outras atividades. Claro, tinha a galera já tentando ter indústria, tentando produzir outros mantimentos. Mas a galera, assim, do peso mesmo, que estava sustentando as economias brasileiras, ainda era a elite do café. E vai gerar uma treta isso aí. Povão nosso, e continua naquela batalha do dia a dia, seja no campo ou na cidade. A diferença é que, ainda que a maioria estivesse no campo, a cada dia que passava, mais gente ia para as cidades. Então não dava mais para dizer que o Brasil só era gente ali do campo. Já tinha uma galera relevante nas cidades do Brasil também. Eleição na época, você já tá ligado, você já tá ligada. Era bem complicado porque não tinha uma justiça eleitoral, ou seja, a fraude rolava solta. A única instituição que tinha para verificar como é que aconteciam as coisas era um órgão lá chamado o Comitê de Verificação dos Poderes. E o que é isso? Era um órgão de um monte de cara envolvidaço nas fraudes e eles olhavam lá: ô, quem que foi eleito? Ah, aquele cara, a gente gosta daquele cara? A gente não gosta dele? Ah, então nós verificamos ali que houve fraude ali, então ele não vai poder assumir. Essa comissão de verificação dos poderes, ela nada mais era do que parte dessa máquina eleitoral da época, né, que funcionava com muita fraude. Então, nada de justiça eleitoral, todo mundo já esperava que o presidente ia ser um cara que os carinhas da elite ali escolheram a dedo. Tanto que só tinha um candidato no ano de 1918. Só um candidato. E não era o Delfim Moreira. Aí que tá a loucura. Não era o Delfim Moreira que é o presidente da videoaula de hoje. Quem que era então? Era o Rodrigues Alves, esse malandrão aí, que já tinha sido nosso presidente de 1902 até 1906. E ele foi reeleito. E ó, ele era o candidato único. Não quer dizer que alguns doidões não votaram em outros caras como protesto. Mas o único que tinha realmente, assim, reais possibilidades de ganhar era o Rodrigues Alves. E ele conseguiu 386.467 votos. E era pra ele chegar chegando e ser o primeiro presidente a conseguir governar 2 vezes, né? Mas não foi assim. O Rodrigues Alves, é verdade, ele já estava velhinho. Mas ele pegou a gripe espanhola. Ele e mais outras 20 e tantas mil pessoas no Brasil
Puxa vida, ele pegou a gripe espanhola e ele ia ser o presidente. E ele queria ser o presidente. Mesmo com a gripe, ele falou, não, eu vou ser, eu vou ser. Quando chegou na véspera, dia 14 de novembro de 1918, ele chegou e falou, não dá, não dá, não dá. Tentei, só que só de levantar achei que ia morrer. E aí ele não conseguiu assumir. Ele só decidiu que não ia assumir na véspera. É aí que entra o Delfim Moreira. O Delfim Moreira, ele tinha sido eleito para vice-presidente. E ó, na época, tinha votação para presidente de um lado e para vice do outro. O Delfim Moreira, então, se candidatou para ser vice-presidente. E ele conseguiu lá 382.491 votos, né? Então, 382.491 votos. Ele conseguiu uma votação boa. E dizem, né, os maldosos, que foi porque ele era primo do ex-presidente Venceslau Braz. Como ele era primo do ex-presidente, ele deve ter conseguido ali, né, uns esqueminhas. O Delfim Moreira achava que ele ia ser o vice-presidente. Ele foi candidato para isso. Na véspera, então, do dia da posse do Rodrigues Alves, o Rodrigues Alves fala, não dá pra mim, vai lá, Delfim. E o Delfim foi. Ele era meio doido, mas ele foi. E aí, ele percebeu que a coisa era muito complicada. Então, mesmo ele sendo o presidente interino ali, ele sendo vice, assumiu. Ele falou, eu não vou fazer isso sozinho. Eu vou ficar perguntando pro Rodrigues Alves, porque ele tá doente, mas ele não tá morto. Eu vou perguntar pra ele o que ele acha melhor. Puxa, isso foi interessante. Ele conseguia perguntar pro Rodrigues Alves o que o Rodrigues Alves achava melhor. Só que o Rodrigues Alves, bateu as botas no dia 16 de janeiro de 1919. Aí o Delfim ficou desesperado. E agora, o que eu faço? Alguém lembrou ele, ô Delfim, calma. Você só vai governar mais alguns meses. Só mais 7 meses. Porque de acordo com a Constituição, aquela nossa lá, Delfim, lá de 1891... naquela Constituição estava que se o presidente morrer antes de governar 2 anos, tem que fazer nova eleição. Então só vai governar mais uns mesinhos aí. Era pra ser tudo tranquilo. Se não fosse o fato do Delfim Moreira ser muito chapadão. Tanto que eu, ministro da Aviação e Obras Públicas, tive que tomar as decisões em nome do Delfim. Aliás, prazer, meu nome é Afrânio de Melo Franco. E desde que o presidente foi morto pela gripe, eu tive que tomar decisões em nome do Delfim. Que vocês me perdoem, mas o Delfim, ele é um peso. O Delfim, quando ele fala, ele constrange a gente. Ele realmente fala e dá vergonha alheia. Então o jeito é a gente tomar decisões por ele. Pelo menos nós conseguimos manter o ministério que foi formado pelo Rodrigues Alves, que Deus o tenha. Agora, se nós aqui da elite política e econômica desse país, se nós estamos chateados com o Delfim, imagina o povo. O povo o quê? O povo quer que esse Delfim aí se exploda, rapaz. A gente tá preocupado com a criançada que tá morrendo de gripe, entendeu? A gente tá preocupado com o nosso trabalho que não tem lei nenhuma pra proteger a gente. Aliás, vou te falar, o jeito hoje em dia é fazer greve. Uma das poucas decisões que a gente sabe que foi tomada realmente pelo Delfim Moreira foi de reprimir uma greve no Rio Grande do Sul, uma greve que durou 4 dias, a repressão foi policial, prenderam uma galera ali e inclusive fecharam alguns sindicatos. E isso é interessante pra gente que está estudando história, porque mostra que por mais que os presidentes tivessem ali diferenças entre eles, em uma coisa eles concordavam, havia um consenso, que eles queriam manter a manutenção ali, né, da ordem social. Então eles queriam manter a manutenção, eles queriam manter a ordem social. Não queriam que aqueles trabalhadores, sei lá, de algum jeito conseguissem fazer uma reviravolta e quem sabe prejudicassem o dono da empresa. Todos os presidentes lutaram muito bem para conservar a ordem social da época. O governo do Delfim terminou no dia 27 de julho de 1919. Quando termina o governo dele, ele passa a faixa para o próximo presidente, que vai chamar Epitácio Pessoa, e aí ele mesmo começa a piorar o estado que ele já tinha, um estado debilitado, reconhecidamente pela galera, e ele vai tentar se tratar. Só que 1 ano depois dele passar a faixa para o Epitácio Pessoa, ele começou a piorar, e foram dar uma dose lá de mercúrio nele que ele não segurou, e já era um abraço, já era o Delfim. Agora, o próximo presidente, quem viver, verá. E eu espero de coração que você veja.